Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha, mas não se esqueça de dizer bom dia, bom dia! Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, gire à vontade, mas não se esqueça de dizer boa tarde, boa tarde! E aí, meus amores, vocês estão animados para mais uma aulinha? Quero todo mundo animado hoje, certo? Afinal, hoje é sexta-feira, o finalzinho de semana já está chegando, então nada de preguiça no nosso último dia de aula da semana, não é? Espanta essa preguiça, show preguiça! Eu vou estudar. Isso, nós vamos agora estudar, certo? Nós vamos revisar aí os numerais que vocês já conhecem, que são os números do 0 até o 17. Então, tia Milena vai escrever todos eles aqui no quadro, tá bom? Para que vocês possam relembrar aí o nome deles e o movimento correto para fazer esses números. Combinado assim? Então, todo mundo ligadinho, prestando atenção. O primeiro número que vamos fazer era o número 0, porque o 0 é o primeiro número de todos. O 0 é uma bolinha bem bonitinha, não é mesmo? Depois do 0, nós vamos fazer o número 1. Sobe reto indo para frente e desce reto até embaixo. Depois do 1 vem o número 2. Sobe, vai para frente, desce, vem para trás, faz a voltinha e puxa a perninha. Depois do 2 é o número 3. Sobe, vai para frente, desce, vem para o meio, volta por cima da linha, desce, vem para trás e sobe um pouquinho. Depois do 3 vem o número 4. Desce reto até embaixo, vai para frente, sobe reto e vai descer, ó, por cima da linha até embaixo. Depois do 4 vem o 5. Vem para trás, desce e faz a barriguinha. Depois do 5, número 6. Isso aí. Depois do 6, 7, vai para frente reto, desce reto até embaixo e faz um tracinho no meio. Depois do 7, número 8, vem para trás, desce, vai para frente, desce, volta para trás e fecha a bolinha lá em cima. Depois do 8, número 9. Sobe, vem para trás, desce, fechou a bolinha, desce reto até embaixo. Depois do 9, isso, número 10. Faz o número 1, depois o número 0. Depois do 10, qual é o número que vem? Número 11 é o número 1, 2 vezes. Depois do 11, número 12, faz o número 1, depois o número 2. Depois do 12, 13, faz o número 1, depois o número 3. Depois do 13, qual é? Isso, 14, faz o número 1, depois o número 4. E depois do 14 vem o número 15. Número 1, depois o número 5. Depois do 15, 16. Número 1, depois o 6.
E depois do 16, qual é o número que vem? 17. Número 1, depois o número 7. Muito bem, então aqui no quadro está todos os números que nós já aprendemos, que vocês já sabem direitinho, não é? Que são os números do 0 até o 17. Vamos falar o nome deles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muito bem! Então, vocês analisem esses números direitinho, vejam certinho eles aí, certo? Quem vem depois de quem vem antes, porque agora nós vamos revisar aí sobre antes e depois. Lembra que nós aprendemos sobre antecessor e sucessor? Então, agora nós vamos revisar aí esse antes e depois dos números. Quem será que vem antes? Quem será que vem depois? Vamos revisar agora, juntinhos aqui, ó, no nosso quadro. Já coloquei aqui no quadro os números, certo? Alguns números. E nós vamos fazer o antes e o depois, né? O número que vem antes e o número que vem depois desses números aqui. Olha só, do número 4, do número 7, do número 11, do número 14 e do número 16. Então, vamos começar pelo número 4. Qual é o número que vem depois? Ele vem depois do número 4. Isso. Depois do número 4 vem o número 5. O número 5 é o número da barriguinha. Para vocês lembrarem o antes e o depois é muito fácil. Se vocês souberem contar direitinho do 0 até o 17, que é o número que nós vamos revisar aqui, vocês vão conseguir saber quem vem antes e quem vem depois, certo? Porque para chegar em um número, primeiro a gente precisa dizer o número que vem antes, né? E para saber o número que vem depois, a gente também precisa saber o amiguinho que vem antes. Tipo, quando nós vamos fazer a contagem, nós vamos fazer 1, 2, 3, certo? Então, o número que vem antes do 4 é o número 3, porque depois do 3 vem 4. Depois do 4, 5. Então, é só saber fazer a contagem certinho, ó. 1, 2, 3, ó, que é o número que vem antes. 4, o número que está no meio. E 5, o número que vem depois. Então, 3, 4, 5. Entenderam? Então, o antes e depois é muito fácil. É só vocês lembrarem da sequência dos números que vocês vão saber quem vem antes e quem vem depois. Por isso a importância de saber a sequência numérica, de saber a contagem, por conta disso. Para na hora de fazer o antes e o depois, vocês saberem aí esses números. Bom? Agora vamos para o número 7. Qual é o número que vem antes? Ele vem antes do número 7. Quem sabe dizer pra mim? Isso, antes do 7 vem o número 6. Isso mesmo. Ele vem antes do número 7. E depois do 7? Olha, 6, 7, 8. Muito bem. Então, depois do 7 vem o número 8. Muito bem. E aqui nós temos o número 11. Qual será o amiguinho que vem depois? Vamos saber depois agora. Qual é o número que vem depois do 11? Aí vocês vão fazer a contagem, olha só. 11, 12. Muito bem. Número 1 junto com o número 2. Então, depois do 11 vem o número
12. E antes do 11, qual é o número que vem? Para chegar no 11, primeiro eu tenho que passar por esse número. Qual é? É o número 10. Número 1 junto com o número 0. Então, antes do 11 vem o 10. Agora, nós temos aqui o número 14. Número 14. Agora, eu quero que vocês descubram o número que vai vir antes do 14. Eu quero que venha antes. Vamos lá. Qual é o número que vem antes dele? Primeiro vem esse número para depois vir o 14. É o número 13. Muito bem. O número 13 é o número 1 junto com o número 3. E quem vem depois? 13, 14. Qual é o número que vem depois do 14? Isso, depois do 14 vem o número 15. É o número 1, depois o número 5. Muito bem, ele vem depois do 14. Agora nós temos aqui o número 16. Número 16. Quem vem depois dele? Depois do 16, quem é que vem? Isso! Depois do 16 vem o número 17. Número 1 junto com o número 7. Depois do 16 vem o 17, certo? Mas quem vem antes do 16? Primeiro vem ele, para depois vir o 16. Qual é? Isso mesmo, o número 15, que é o número 1, junto com o número 5. Então, aí nós já fizemos o antes e depois desses números, certo? Que tia colocou aqui. Quem vem antes do 4? Número 3. Quem vem depois? Número 5. Quem vem antes do número 7? Número 6. Quem vem depois? Número 8. Quem vem antes do 11? Número 10. Quem vem depois? Número 12. Quem vem antes do 14? O 13. E quem vem depois do 14? O número 15. Muito bem. Quem vem depois do 16? Isso, 17. E quem vem antes do 17? 16. E quem vem antes do 16? O número 15. Muito bem. Então, aí nós trabalhamos o antes e depois de alguns números. Nós sabemos que ainda tem muitos números aí que nós podemos trabalhar o antes e o depois, mas tia Milena colocou esse para que a gente possa ir revisar, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Agora nós vamos fazer a tarefinha, certo? E eu peço que vocês chamem o responsável que está com você. Olá, tudo bem? Encerro mais uma aulinha. Hoje revisamos os números, onde tia mostrou o movimento de cada um deles, do 0 até o 17, e também trabalhamos o antes e o depois. Agora é hora de fazer a tarefinha. Isso mesmo. Para isso eu peço que vocês peguem aí lápis, borracha, lápis de cor, caderno de atividades, tá bom? Que agora a tia vai mostrar para vocês como essa atividade será feita. Também vou dizer qual será a página. Essa é a nossa atividade na página 199. Então, coloquem aí na página 199 para que a gente possa responder juntinhos. Aqui vocês vão colocar a data de hoje, certo? E aqui o nome de vocês, tá bom? Diz assim: meu anjo, copia a sequência numérica. Então, nós temos todos os números aqui, do 0 até o 17, e nós vamos copiá-los. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos aqui embaixo.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso aí, vocês vão copiar todinhos do 0 até o 17. Depois assim, qual é o número que vem antes? Qual o número que vem antes do número 3? Qual é que vocês aprenderam? O que vem antes é o número 2. Muito bem, número 2 ele vem antes. E qual o número que vem antes do 8? Isso, o número 7. O número que vem antes do 5? Isso, o número 4. O número que vem antes do 6? Isso, o número 5. O número que vem antes do 2? Isso, o número 1. E o número que vem antes do 7? Muito bem, o número que vem antes do 7 é o número 6. Agora diz assim, qual é o número que vem depois? Qual o número que vem depois do número 1? Ele vem depois. Primeiro vem 1 e depois vem ele. Qual é? Isso, número 2. Qual o número que vem depois do 3? Muito bem, número 4. O número que vem depois do 5? Isso, número 6. O que vem depois do 4? Número 5. O que vem depois do 6? Isso, número 7. O que vem depois do 8? Muito bem, número 9. Então, essa foi a nossa atividade. Caprichem deixando ela bem linda. Atividade explicada, agora é com vocês aí para colocarem em prática. Quero todo mundo aí caprichando nessa atividade, fazendo bem lindo, tá bom? Que eu sei que vocês são capazes e que vocês vão conseguir. Certo, meus amores? Então, um beijão. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem bastante. E próxima semana nós estamos juntinhos aqui novamente, tá bom? Então, tchau, tchau!